Sim, hoje a gente vai falar da letra I da sigla LGBTQIA+. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje vamos falar sobre pessoas intersexo. Esse é um vídeo que eu já tava querendo fazer há algum tempinho, mas aí eu acabei me deparando com uma matéria da BBC, matéria essa que vai estar linkada aqui embaixo, sobre pessoas intersexo. E quando eu li essa matéria, foi meio que o estopim que eu já tava querendo pra poder gravar esse vídeo. Inclusive, eu tô pensando em fazer uma nova série aqui no canal falando sobre cada uma das letras de LGBTQIA+, né, dessa sigla enorme que a gente tem, focando, obviamente, principalmente nas pessoas que estão depois do T, né? Talvez até o nome seja o que vem depois do T, algo do tipo. Me digam aí nos comentários se vocês querem ver isso. Se vocês quiserem ver isso, eu faço. Se não, talvez eu não faça. Mas vamos lá para as pessoas intersexo. Intersexo é tudo aquilo que está entre os dois sexos desse sistema binário que nós vivemos, né? Então é tudo aquilo que está entre o masculino e o feminino, mas nos termos físicos, nos termos mais palpáveis, vamos assim dizer. E não uma conformação cerebral, mas uma conformação física. Até porque pessoas trans são biológicas também, então não tem como dizer que o intersexo é aquilo ligado à biologia e a pessoa trans não, porque tudo é ligado à biologia. E antigamente, né, pessoas intersexo eram chamadas de hermafroditas, então talvez você conheça mais por esse termo. Mas hoje em dia esse termo ele não é mais usado, primeiro porque ele não era tão abrangente assim, né? O termo hermafrodita ele dizia respeito basicamente só aos genitais das pessoas, ele não dizia respeito a outras condições de intersexualidade. Então esse foi um dos motivos da palavra hermafrodita ter caído por terra, porque ela era algo ligado ao genital, ela era um termo mais genitalista. E além disso também, era um termo que tinha um caráter um pouco pejorativo, né? Justamente por ser um termo mais genitalista e por ser algo que tinha todo um caráter médico muito forte e dava um aspecto meio que segregacionista para essas pessoas, né? Elas não se sentiam muito representadas. Era um termo que, inclusive, constantemente era usado como ofensa, né? Então, enfim, por diversos motivos, as pessoas intersexo decidiram parar de usar o nome hermafrodita e começar a usar, de fato, o nome intersexo, que é mais abrangente e diz mais respeito a essa comunidade. Mas, como eu disse, intersexualidade vai muito além do genital, vai muito além das condições de genitália ambígua. Então vou falar aqui pra vocês sobre duas das condições intersexo mais comuns, que inclusive a gente estuda elas em genética, quando a gente está fazendo aula de genética, nos cursos de ciências da saúde ou biológicas. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é a síndrome de Klinefelter, que apesar de ter o nome de síndrome, ela não é exatamente uma doença, apesar de quando a gente está estudando genética, eles sempre falam disso com uma carga de doença muito forte, mas não é uma doença, é uma condição. Até porque não necessariamente a síndrome de Klinefelter pode trazer prejuízos para as pessoas que possuem a síndrome de Klinefelter, né? Quando eu digo prejuízo, eu estou falando de prejuízos além do preconceito, porque isso é um problema social, não é um problema da pessoa que possui tal característica. Mas a síndrome de Klinefelter consiste em uma pessoa que possui 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y, dando assim a conformação cromossômica sexual dela de XXY. Sim, gente, não existe só XY e XX, o mundo vai muito além disso. E as pessoas que possuem Klinefelter, muitas vezes elas passam a vida inteira delas sem saber que de fato possuem Klinefelter. Então, talvez você que está me assistindo, caso você tenha nascido com pinto, pode ser que você tenha síndrome de Klinefelter e não saiba. As principais características das pessoas que têm Klinefelter são o desenvolvimento de pênis e testículos, porque geralmente o cromossomo Y ele faz, né, com que essa genitália seja desenvolvida, então é mais comum que as pessoas que tenham Klinefelter tenham essa genitália, né, de pênis com testículos. E visualmente falando, a pessoa que tem Klinefelter, ela costuma ser uma pessoa com um corpo mais alongado, né? Elas costumam ter os dedos mais alongados, ser pessoas mais longilíneas. Muitas vezes são pessoas altas também, né? E elas também costumam não ter muitos pelos, né? Pode ser que tenha pelos, mas o mais comum é que elas não tenham muitos pelos. E também não é uma condição que necessariamente traz prejuízos intelectuais. Geralmente as pessoas que têm síndrome de Klinefelter,
elas têm uma inteligência normal. Elas têm uma inteligência dentro ali da normalidade. Elas não costumam ter uma inteligência nem acima nem abaixo da média. Obviamente, algumas pessoas têm Klinefelter e têm uma inteligência acima da média, e algumas pessoas têm Klinefelter e têm uma inteligência abaixo da média. Mas essa não costuma ser uma característica muito marcante nessas pessoas, uma condição diferente de inteligência, sabe? Geralmente essas pessoas descobrem que tem Klinefelter, que tem essa conformação de cromossomos sexuais de X, X, Y, porque elas geralmente são inférteis. Então é muito comum que em casais heterossexuais cisgênero, né, de homens com mulheres que não estão conseguindo ter filhos, que quando vão fazer ali os exames para ver o que está acontecendo, descubram que o homem tem 2 cromossomos X, além do cromossomo Y, que o homem tem a condição de Klinefelter. E pode acontecer até da pessoa que tem Klinefelter acabar desenvolvendo alguns caracteres sexuais femininos, né? Pode acontecer da pessoa ter um desenvolvimento de glândulas mamárias mais acentuado, né? Enfim, pode acontecer também da pessoa, às vezes, até ter também uma genitália ambígua, né? Porque às vezes podem ter outras condições ali que acabam fazendo com que ela tenha uma genitália ambígua. Mas genitália ambígua em quem tem síndrome de Klinefelter é muito raro de acontecer. E outra condição intersexo muito comum é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner nada mais é do que uma pessoa que tem um cromossomo X e apenas isso. É o único cromossomo sexual que essa pessoa tem. Ela não é nem XX, nem XY. Ela tem apenas um cromossomo X. É o que a gente chama de variação cromossômica X0. Porque é só um X e no lugar onde deveria ter um outro X, como não tem nada, a gente coloca um 0. Essas pessoas também, muitas vezes, elas passam a vida inteira sem saber que são intersexo de fato. A síndrome de Turner costuma fazer com que as pessoas que a possuam nasçam com vagina, é o mais comum disso acontecer. E quando eu digo mais comum, é quase certo de que é isso que vai acontecer. E por isso essas pessoas passam a vida inteira sem saber que de fato tem a condição de Turner. E os efeitos mais comuns nessas pessoas é que elas, apesar de terem nascido com vagina, têm umas características mais andrógenas. Assim como também a síndrome de Klinefelter traz várias características andrógenas para quem nasce com pinto, a síndrome de Turner traz várias características andrógenas para quem nasce com vagina. E o que acontece é que essas pessoas elas costumam não menstruar ou ter uma menstruação totalmente irregular e totalmente fora do tempo. Às vezes essa pessoa ela só começa a menstruar depois de fazer uma reposição hormonal, para vocês terem uma ideia. E o mais comum também é que as pessoas descubram que tem síndrome de Turner justamente por isso, pela menstruação não ter chegado, pelo desenvolvimento da puberdade não ter chegado nessa pessoa, por ela talvez ter algumas condições ali de excesso de pelos, né, por exemplo, e muitas vezes também por essa pessoa não engravidar. E ela, nos testes para ver o que está acontecendo, acaba descobrindo que tem apenas um cromossomo X. E visualmente falando, essas pessoas não costumam ser muito diferentes das demais pessoas que nasceram com vagina. Geralmente elas só não têm um desenvolvimento de seios, né? Os seios costumam ser muito pequenos ou de fato atrofiados. Essas pessoas costumam ter mais pelos, como eu já mencionei. E essas pessoas também, elas costumam ter mais desenvolvimento de músculos, né? Costuma ser mais fácil para elas conseguirem massa muscular. Tanto que já aconteceu, né, de algumas pessoas descobrirem que tem síndrome de Turner durante atividades físicas, né? Quando foram competir profissionalmente como atletas, nos exames descobriram que elas tinham síndrome de Turner. E nesse caso, muitas vezes elas precisam fazer uma reposição hormonal para poder competir de igual para igual com as demais mulheres, né? Assim como mulheres trans, quando vão competir em esportes femininos, elas precisam também fazer uma readequação hormonal, pessoas que têm síndrome de Turner também precisam. Senão, os comitês costumam não aprovar que essas pessoas participem de tais atividades. Mas nem só de condições cromossômicas acontece a intersexualidade. Essa é uma condição que pode ser multifatorial. Então, às vezes, a pessoa acaba desenvolvendo uma genitália ambígua, por exemplo, por alguma condição hormonal durante o período embrionário. Ou, às vezes, até por outras conformações de cromossomos sexuais também. Então, não dá pra dizer que é uma condição exatamente cromossômica, porque nem sempre é uma condição cromossômica. Como eu disse, existem mais de 40 variações aí que podem causar a intersexualidade. Nem sempre se dá por cromossomos, às vezes só por uma questão hormonal ali mesmo. E dentre as pessoas que têm genitália ambígua, ainda tem os grupos de pessoas que têm essa condição aparente e outras pessoas que não têm essa condição aparente.
Por exemplo, dentro da intersexualidade, é comum a gente ter pessoas que nasceram com pênis e com testículos e tiveram ali uma infância e início de adolescência completamente dentro dos padrões de pessoas que nascem com pênis, mas que em determinado momento essa pessoa começa a sentir cólicas, começa a sentir algumas coisas um pouco diferentes, às vezes até apresenta um sangramento forte na região genital, e quando vai no médico descobre que ela tem um útero, né, que essa pessoa tem caracteres sexuais internos de genitália ambígua, mas não externos. E não é incomum também que o mesmo aconteça com pessoas intersexo que nasceram com vagina, que elas tenham ali vagina, clitóris, tudo conforme acontece com as demais pessoas que nascem com vagina, mas que quando chegam na adolescência elas percebem um atraso muito grande na puberdade e por meio de exames clínicos descobrem que tem testículos dentro delas, tem testículos que não desceram e por não terem descido, elas passam a infância ali e o início da adolescência sem saber que são intersexo, mas que acabam tendo uma produção de testosterona muito grande e por isso a puberdade de fato não chega. E um drama muito comum de se acontecer com pessoas intersexo, que é mais comum de se acontecer com pessoas que nasceram com a genitália ambígua, é da mutilação genital. Porque muitas vezes quando a pessoa ela nasce com um sexo que não é definido, né, com um sexo que os médicos não conseguem definir, muitas vezes eles aconselham que os pais façam cirurgia nessas crianças para poder deixar aquela genitália de acordo com um dos genitais que são mais comumente encontrados nas pessoas. Ou seja, fazer uma cirurgia para que aquela criança tenha pênis e testículos, ou para que aquela criança tenha uma vagina com clitóris pequeno, vamos assim dizer. E às vezes a cirurgia acaba sendo necessária por questões fisiológicas, porque às vezes a pessoa nasce com uma genitália de determinada maneira que dificulta com que ela consiga fazer xixi, por exemplo, né? Que dificulta que a urina saia, e nesses casos, de fato, é necessário muitas vezes uma intervenção cirúrgica para poder abrir esse canal urinário, né? Para a pessoa conseguir fazer xixi. Mas muitas vezes essas cirurgias são feitas de forma puramente estética, de forma puramente a adequar aquela pessoa a um dos dois gêneros da sociedade binária que nós vivemos. E muitas vezes isso causa um drama enorme na vida dessa criança, porque os pais e os médicos acabam decidindo qual é o gênero que essa criança vai ter, acabam decidindo qual é o genital que essa criança vai ter. Muitas vezes eles se baseiam em alguns exames ali para ver qual dos dois gêneros parece estar mais desenvolvido, né? Qual das duas anatomias sexuais parece estar mais desenvolvida e optam por essa que está mais desenvolvida. Só que muitas vezes essa criança, ao longo do tempo, quando ela vai crescendo, ela vai percebendo muitas coisas que são muito diferentes nela das outras pessoas. Muitas vezes elas nem se identificam com aquele gênero que os médicos escolheram para ela. Porque existem muitas pessoas intersexo que são trans, foram designadas de determinado gênero ao nascer, mas ao longo do tempo se identificaram ou com o gênero oposto ou com nenhum gênero. E, portanto, fizeram uma transição ali do gênero que elas foram ensinadas a pertencer para um outro gênero. Inclusive, tem uma menina que eu conheço de internet, né, o nome dela é Denise, que ela é uma pessoa trans intersexo. Se não me engano, ela não passou por essas cirurgias na infância, né? Se não me engano, o caso dela foi um caso de Klinefelter que não teve genitália ambígua, mas ainda assim uma pessoa intersexo trans. E aí você imagina o quanto que isso não é pesado para essas crianças, né? Muitas vezes quando elas chegam na vida adulta, que elas vão descobrir que são intersexo, né? E é comum que essas pessoas elas sintam muita raiva dos pais por terem feito a cirurgia nelas de modo invasivo, né? E muitas vezes elas acabam nem conversando mais com seus pais, que inclusive é um dos casos que está nessa reportagem da BBC, que mais uma vez vai estar na caixa de descrição aqui embaixo. Em muitos países, inclusive, esse tipo de cirurgia ele já é proibido. A OMS ela não aconselha mais que esse tipo de coisa seja feita com essas crianças, né? O que é mais aconselhável, tanto por psicólogos quanto por médicos mais humanitários, é de que não se faça nenhuma intervenção cirúrgica, a não ser que seja uma questão de saúde nessas pessoas. E que essas pessoas, quando elas estiverem na fase adulta, elas possam decidir se elas vão ou não querer passar por alguma cirurgia de redesignação sexual. Porque isso é mais correto mesmo a se fazer, né? O mais correto é a gente dar autonomia para essas pessoas poderem decidir. O mais correto é que qualquer pessoa possa ter autonomia sobre o seu corpo. É por isso que a gente luta tanto para que a gente possa ter essa liberdade
quanto aos nossos corpos, tanto as lutas feministas quanto as lutas LGBTQIA+. E como eu disse, a intersexualidade ela pode ser ocasionada por diversos fatores, e a gente tem em torno de 40 variações da intersexualidade. Isso quer dizer que uma parcela grande da nossa população é intersexo. Muitas vezes nem sabem que são intersexo. Mas é bem provável que você que está aí me assistindo conheça uma pessoa que seja intersexo, ou talvez até você mesmo seja uma pessoa intersexo. Porque, segundo a ONU, cerca de 1,7% da população é intersexo. Isso é quase a mesma porcentagem de pessoas ruivas, por exemplo. E eu tenho certeza que você que está aí me assistindo conhece ao menos uma pessoa que seja naturalmente ruiva. Então é muito provável que você também conheça uma pessoa que seja intersexo, porque a quantidade dessas pessoas é realmente muito grande. E uma coisa que é importante de ser dita é que quando a pessoa intersexo ela tem a condição dela respeitada, acontece o mesmo que acontece com pessoas trans que têm a sua condição respeitada. Essas pessoas ficam muito mais felizes, muito mais tranquilas com elas mesmas e podem, assim, ter uma vida totalmente saudável e totalmente normal também. Sem aquele sofrimento ocasionado pela incerteza de quem se é e também sem aquele peso social que colocam em cima dessas pessoas, de fazê-las ter que escolher entre um gênero e outro. Inclusive, a gente já tem visto em alguns lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil isso já aconteceu também, de pessoas intersexos serem registradas sem um gênero definido, né? Sem colocar ali que é um homem ou uma menina. Até porque essa pessoa ela ainda precisa crescer para decidir se ela é um menino ou uma menina, ou mesmo se ela não é nenhum dos dois. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar sobre intersexualidade. Me digam aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso, e também me digam se vocês querem ou não que eu faça essa série que eu tô pensando em fazer sobre cada uma das letras da sigla LGBTQIA+. Principalmente o que vem depois do T, né? Porque LGBT meio que todo mundo já sabe o que se trata. E também não esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal. Ajuda muito mesmo, ajuda muito a divulgar o meu trabalho. E se você gosta do meu conteúdo, se inscreve também no canal, porque isso ajuda muito. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!